Vejamos, ó, a fração do capital de cada sócio que Antônio deverá adquirir esse é o comando da questão, né? Então, Antônio, Joaquim e José são sócios de uma empresa cujo capital é dividido entre os três, em partes proporcionais a esses números, a 4, 6 e 6. Ok? Com a intenção de igualar a participação dos três sócios no capital da empresa, Antônio pretende adquirir uma fração do capital de cada um dos outros dois sócios. A fração do capital de cada sócio que Antônio deverá adquirir eu vou resolver de duas maneiras. Uma maneira bem interessante para esse tipo de situação, né, de proporcionalidade, quando a gente não conhece o total, né, que é o caso aí. E uma segunda maneira que é mais passo a passo, demora um pouco mais, mas também é bastante válida para a hora da tua prova. Tá? Seria muito fácil nessa questão se tu tivesse a ideia de trabalhar com quantias que são proporcionais a 4, 6 e 6, de tal forma que a soma dessas quantias fosse divisível por 3, porque eu quero dividir o capital em 3 partes iguais. Então, imagina, se eu quero números, se eu quero quantias proporcionais a 4, 6 e 6, eu podia pegar mesmo esses números, 4, 6 e 6, né? Só que a soma dessas quantias, 4 mais 6, acaba dando 4 com 6, 10 com 6, daria 16, e 16 não dá para dividir por 3, não é divisível por 3. Então, vamos tentar o dobro, que é a primeira. Não sei, quando eu penso em proporção, eu penso primeiro em dobrar, depois eu penso em triplicar e assim por diante. Então, eu vou tentar dobrar esses valores. Se eu pensasse com 8, que é o dobro de 4, 12, que é o dobro de 6, e 12. Quando eu somo 8 com 12, será que esse número dá para dividir por 3? 8 mais 12, 20. 20 mais 12 dá 32. 32 também não daria para dividir por 3. Então, quem sabe a gente tenta trabalhar com o triplo. Provavelmente o triplo vai acabar dando um número múltiplo de 3, né? 3 vezes 4 daria 12, 3 vezes 6 daria 18, né? E 3 vezes 6, 18. Se eu imaginar que o Antônio tem 12, o Joaquim, 18, e o José, 18, seria uma situação interessante porque a soma dessas quantias, 12 mais 18 mais 18, essa soma fecha exatamente 48, que é um número que dá para dividir por 3, que daria para dividir em 3 partes iguais, né? E, ao mesmo tempo, essas 3 quantias, elas são proporcionais a 4, 6 e 6, que era o que a gente tinha inicialmente. Vejam, se eu divido 48 em 3 partes iguais, cada um desses sócios teria que ter 16. Ó. O Antônio ficaria com 16, o Joaquim ficaria com 16 e o José ficaria com 16. Ou seja, quanto que o Antônio teria que tirar de cada um dos outros? Ó? Ele teria que tirar 2 do Joaquim, porque 18 menos 2 vai dar 16, e ele teria que tirar 2 do José, porque 18 menos 2 também dá 16. Automaticamente, ele estaria somando 4, né, ao capital dele, e 12 mais 4 fecharia o 16 e deu tudo certo, né? Então, vejam, vamos responder a pergunta: qual a fração do capital de cada sócio que Antônio deve adquirir? Bom, o que ele deve adquirir do capital de José e o que ele deve adquirir do capital de Joaquim, né? Tanto José quanto Joaquim, eles tinham 18, né? E ele vai ter que tirar 2 do José e ele vai ter que tirar 2 do Joaquim. Então, ele vai ter que tirar 2 de 18. Que fração isso representa? 2 de 18, isso representa 1/9. Então, a resposta era a alternativa C.